Senhor fale conosco na sua palavra e use a minha vida e abençoe a vida dos irmãos, e que possamos sair daqui renovados pela palavra do Senhor e pelo que o Senhor tem a fazer através da palavra que é dele. Aleluia. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, esse momento gostoso, Pai, na tua presença, de te adorar, de te exaltar, de te bendizer. É esse momento que dá vontade de ficar aqui, sentar, reunir uma roda com os irmãos e ficar te adorando e te exaltando, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo e não há outro como tu. Quem podemos adorar se não for o Senhor que fez os céus e a terra, o Deus da nossa salvação? Obrigado, Jesus, por esse momento que tivemos. Agora vamos ter esse momento da tua palavra, que é tão gostoso quanto, ó Deus, porque nós vamos aprender, nós vamos ser transformados, nós vamos ser alinhados, ajustados à tua vontade, Senhor. E peço que o Senhor venha me abençoar para entregar a palavra do Senhor aos meus irmãos. E peço que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que estará recebendo, ouvindo a tua palavra. Que mais do que ouvi-la, possamos colocar em prática nas nossas vidas, para que ela realmente tenha o efeito que ela deve ter nas nossas vidas, de nos ajudar a chegar até o fim, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus, fique conosco e nos abençoe. Irmãos, podem se assentar em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Que alegria que é poder estar aqui. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, os irmãos sabem. E toda oportunidade que eu tenho, em qualquer lugar que eu tiver, eu quero falar da palavra de Deus. Seja aqui não é que aqui não é o meu lugar favorito ou coisa do tipo, mas é que aqui é um dos lugares. Mas na internet, na rua, quem perguntar para mim, a palavra de Deus sempre tem que estar na boca do cristão, eu creio, né? Que a gente sempre tem que ter algo da palavra do Senhor, nunca a opinião própria, mas aquilo que a palavra do Senhor tem a trazer para o coração das pessoas que estão lá fora. E é muita alegria minha estar aqui para trazer um pouco do que Deus falou comigo nessa madrugada. Então, o tema da nossa palavra de hoje é preservando a nossa fé. E o texto base está em Lucas. Lucas, capítulo 18. Do 1 ao 8, e eu vou ler esse capítulo aqui para vocês. Lucas, capítulo 18. Os irmãos podem abrir suas Bíblias para acompanhar. A versão que eu estou usando é a NAA. Do 1 ao 8. Inicialmente, mas a gente vai chegar até o 30, né? Então, vamos lá. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então, o Senhor disse. O Senhor, no caso aqui, foi Jesus, né? Ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Isso foi o que o juiz iníquo disse, né? E o destaque está nesse
último versículo. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa pergunta mexeu bastante comigo. Uma pergunta que me encheu de temor. Tente se imaginar no futuro, ou até agora, um futuro cada vez mais incerto, onde as pessoas estão perdendo o amor uns pelos outros, guerras, corrupções, doenças, somente incertezas no mundo inteiro. E se observarmos bem, já estamos vivendo assim. E a gente pode ver isso e relembrar lá em Mateus 24. Vamos lá para o Mateus? Esse é um texto assim que fala bem mesmo do que a gente tem vivido. Mateus 24, do verso 3 ao 14, que diz assim, olha: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em seu nome dizendo, em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quero, por favor. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então aqui, se a gente observar, guerras e rumores de guerras, a gente está vendo aí, guerra da Ucrânia já durando 5 anos. Obrigada, princesa. Guerras e rumores de guerras. Israel, ao redor ali daqueles países árabes, né? Nações contra nações. O amor das pessoas se esfriando por causa do aumento da maldade. Gente, eu nem ligo mais a minha televisão normal, porque é jornal em todas as emissoras. É jornal nos horários quando eu ligo, e só tragédia, só tristeza, só maldade pura, ali na essência da maldade, sabe? Uma coisa terrível que tem acontecido nos dias de hoje. E Jesus falou que isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. E o princípio das dores já acontece há muito tempo, né? Já há séculos. Desde quando Jesus pronunciou isso e ele foi assunto no céu, ele já acontece esses princípios das dores. E por acontecer essas coisas, guerras, a gente está vendo aí a Venezuela, o terremoto, Jesus falou sobre isso aqui nesse texto, os terremotos acontecendo, a Venezuela, gente, coisa mais triste que está acontecendo aqui do nosso lado, pertinho de nós. Tudo isso acontecendo tem abalado também, abala a nossa fé. A gente vê isso, mas isso também abala a nossa fé. Então, como a gente pode preservar a nossa fé no meio de tudo isso que está para acontecer ainda, está acontecendo e está para acontecer? Nesse mesmo texto,
de Lucas 18, voltamos para lá, nós vamos aprender 4 formas, não as únicas, mas tão importante quanto as outras, de preservar a nossa fé, para que o Senhor possa achar fé em nós quando Ele voltar. Se voltar enquanto a gente estiver vivo, né? Se a gente estiver vivo e Ele voltar, mas que Ele encontre fé. Se a gente estiver vivo, que a gente tenha fé quando Ele voltar. Então, vamos para Lucas 18. Já perdi aqui, achei. Né? A pergunta é, contudo, quando o Filho do Homem vier, no verso 8 do capítulo 18, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, vamos ler Lucas 18, a partir do verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem injustos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que... Gente, não é possível que a pessoa orou desse jeito. Oh, meu Deus do céu. Ai, Senhor, eu tenho umas coisas que eu olho na Bíblia, eu acho graça. Eu falo, gente, de onde que essa pessoa está com a cabeça de orar desse jeito? Mas tudo bem, existe de verdade. No entanto, o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a primeira forma para preservar a nossa fé é a humildade. Reconhecer todos os dias que o teu sustento, que o meu sustento, vem de Deus. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente faz o quê? Eu vou economizar aqui, e isso é importante. Organização financeira, planejamento, isso não descarta, né? A questão de saber que é sustentado por Deus, né? Organização financeira, planejamento, você não vai sair gastando cartão de crédito, de débito, de tudo quanto há. O meu sustento vem de Deus. Não, Deus também, Ele é organizado, Ele é planejado, Ele planejou o universo. Então, a gente tem que ter essa característica também nas nossas vidas. Mas, às vezes, você precisa ali, na urgência, mas você também não está podendo. E aí, você vai fazer mesmo assim. E a solução vai vir logo depois, porque o teu sustento vem de Deus. Reconhecer isso é estar humilde na presença de Deus, falando: Senhor, eu preciso, eu não posso, mas vou fazer, porque eu sei que o que eu tiver que fazer, o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque o Senhor tem me sustentado. Que tudo que acontece nas nossas vidas, Deus já sabe. Reconhecer que só temos o hoje, porque Deus nos deu. E não sermos autoconfiantes em nossas próprias forças, como disse aqui no início. Nossas próprias forças e capacidades. Tudo isso, reconhecer diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, vai fazer com que a nossa fé seja preservada. O autor diz aqui, nesse início aqui do versículo 9, que Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos. E arrematou a parábola com a humilhação de um publicano diante de Deus, reconhecendo a sua incapacidade sem Deus. Então, o que vai fazer a gente preservar a nossa fé, né? Uma das formas, das muitas formas, eu vou falar só 4, mas a palavra de Deus tem inúmeras formas de preservar a nossa fé até que o Senhor venha, é ser humilde diante do Senhor, é nos humilhar sempre, todos os dias, diante do Senhor.
A segunda forma a gente vai encontrar em Lucas 18, do 15 ao 17. Traziam também as crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E aí eu fiquei meditando nesse texto, né? Falei, gente, como receber um reino? A criança é inocente, a criança é feliz, a criança é livre. Mas tem um ponto que a criança que é convicta. Ela é convicta. Se você disser a uma criança que jacaré é cachorro, você nunca ensinou o que é cachorro para a criança. Se você falar que um jacaré é cachorro, ela vai acreditar naquilo. Ela vai ter convicção de que um jacaré é um cachorro. É ou não é? A criança acredita e ela defende. Uma vez que ela aprende que aquilo é aquilo ou que não é aquilo, ela fala, não pode ou pode. Jesus não deixa, Jesus fica triste. Ela nos corrige quando a gente faz algo de errado. A criança, ela tem a convicção de que aquilo é certo, de que aquilo é errado, se a gente ensinou de tal forma. Então, a segunda forma que vai nos ajudar a preservar a nossa fé é a convicção. Convicção de que Jesus é o Senhor, de que de fato Ele veio até nós, viveu como nós, mas sem pecado, se entregou, morreu por nós, ressuscitou e assentado está à destra do Pai. Essa convicção nós temos que ter, que Jesus, Ele realmente esteve aqui, mesmo que a gente não tenha visto Ele. A gente não estava naquela época que conta aqui na Bíblia. Mas a gente precisa ter essa convicção para que a gente consiga preservar a nossa fé. Porque, como a gente leu em Mateus, muitas coisas vão acontecer para tentar abalar a nossa fé. Muitas coisas vão acontecer para tentar desanimar a gente da caminhada. A gente tentar nos afastar de Deus, tentar nos fazer ficar apóstatas da palavra do Senhor, mas a convicção de que Jesus é realmente o Senhor, que nos promete a eternidade com Ele, e isso vai fazer a gente preservar a nossa fé. E eu quero lembrar vocês do que Jesus disse em João 14, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa fé. João 14, do 1 ao 3, disse assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então, essa é a promessa do nosso Senhor. Essa é a convicção que temos que ter. Que Ele é o Senhor, que Ele foi preparar um lugar para nós e que Ele quer a gente perto dEle. E Ele está preparando esse lugar para nós. Jesus nos convida a sermos como crianças, convictos de quem Jesus é, para preservar a nossa fé. Amém? Vamos para a terceira forma. Lucas 18, 18. Estou aqui no texto, gente, só discorrendo aqui. Foi uma coisa do Senhor, é sempre do Senhor, né, gente? Eu fiquei pensando em vários temas. Ai, o que eu prego, Eu falei, Senhor, a palavra é tua, você se vira, entendeu? Aí você vai mandando. Aí ele foi, e a palavra do Senhor chegou assim, e nem saiu desse texto, ficou nesse texto. Falei, gente, mas não vai juntar nada com nada, mas o Senhor faz juntar, faz dar sentido, e Ele é maravilhoso. Então, Lucas 18, 18 diz assim, certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho. Honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aqui a gente vai ter duas formas. Nessa terceira forma, 2 pontos. O desapego e a abnegação. Parece a mesma coisa, mas não é. Vamos lá. Na história do jovem rico, ele queria herdar a vida eterna. No entanto, Jesus lhe disse o que precisava ser feito para herdar a vida eterna. O que Jesus disse? Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então, a primeira fase é vender tudo que ele tinha, abrir mão de todos os bens materiais e de tudo aquilo que era precioso para ele, o desapego. Jesus pediu para que, além de obedecer os mandamentos de Deus, ele abrisse mão das suas coisas, das suas riquezas, de tudo que ele lutou a vida toda para conquistar. Então, Jesus pediu para que ele se desapegasse. E também acrescentou que ele o seguisse, a abnegação. O desapego era das suas riquezas, a abnegação era de si mesmo. Então, a terceira forma para preservar a nossa fé até que o Senhor venha é nos desapegar das coisas deste mundo e nos abnegar de nós mesmos para seguir a Jesus. E isso, gente, é muito sério, porque assim, nós trabalhamos, nós lutamos, né, para conquistar, para ter uma casa própria, para ter um carro próprio, né, para ter uma vida de qualidade, uma vida boa, financeiramente estável. Isso é bom, isso não é errado, isso não é pecado, isso é maravilhoso. Mas e se Jesus nos pedir isso? Onde que vai estar o nosso coração? Porque em Mateus 6:21 diz que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E aí Jesus disse aqui, olha, dê o dinheiro aos pobres e você terá o tesouro nos céus. O tesouro dele nos céus. Né? Ele não é que Jesus fala assim, porque ele era rico no caso, né? Mas não era para ele viver de migalha, de nada disso. Era para que ele pudesse colocar a mão na consciência e ver que o coração dele estava mais naquilo, né? Do que no que o Senhor queria realmente, no que Deus pedia realmente. Então, nos desapegar totalmente das coisas deste mundo, mesmo que a gente ame, né? Eu amo a minha casa, eu amo meu carro, eu amo minha família. Jesus fala que aquele que quer me seguir tem que amar a mim mais do que a mãe, do que o pai, do que o irmão, do que o tio, do cachorro, do gato, do papagaio. Tem que amar mais do que a mim mesmo. Eu tenho que amar Jesus mais do que a mim mesmo. A gente vê isso, os missionários perseguidos e mortos, né, que estão amando a Jesus mais do que a si mesmo, porque essa realidade não chegou até nós ainda, irmãos. Então, a gente também não precisa se sentir tão culpado por não estar vivendo o que eles estão vivendo. Se chegar, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos encorajar, nos capacitar para amar Cristo mais do que a nós mesmos, a ponto de morrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho do Senhor. Mas tem acontecido em outros lugares, né? Então, as pessoas que estão lá, elas estão amando a Cristo mais do que a si mesmas, mas é o Espírito Santo também, né, que encoraja essas pessoas. Mas é o desapego e a abnegação de nós mesmos também são formas de fazer com que a nossa fé seja preservada até o fim.
E a pergunta de hoje é: o que Jesus tem te pedido hoje? Se for também para abrir mão de algo, irmãos, tem que ser intencional, racional. A gente nunca pode fazer pela emoção, porque pela emoção nós podemos nos arrepender. Então a gente tem que realmente falar: não, eu estou abrindo mão disso, eu vou abrir mão disso. Isso tem me incomodado há uns dias. Isso tem me incomodado há alguns meses. Nossa, faz anos que geralmente vem esses pensamentos assim para mim abrir mão disso. É o Espírito Santo, irmãos. Não é à toa que você está pensando muito nisso. É o Espírito Santo pedindo para você algo que você tem que abrir mão. Então, se tem que abrir mão, seja de forma racional, ore, peça o direcionamento do Senhor e confirmação do Senhor, se é realmente aquilo que o Senhor quer, e abra mão para que você se agarre, se apegue cada vez mais a Cristo e menos às coisas da terra. E por último, mas talvez o mais importante, a gente vai voltar lá no início, que é a quarta forma de preservar a fé. Vamos ler? 18, versículo 1. Jesus lhes contou uma parábola. Esse é o autor falando. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, eu creio que esse é o ponto mais importante. E se for para guardar alguma coisa da mensagem dessa manhã, esse seja o ponto mais importante, que a gente precisa melhorar. Eu, principalmente falando por mim, é um ponto que eu preciso melhorar muito, que é a oração. Mas orar é a forma, é uma das formas, e talvez a mais importante, de preservar a nossa fé. A oração é a forma mais eficaz para preservar a nossa fé. Porque não é que a oração é poderosa, mas é que ela nos aproxima do Senhor. E ela nos transforma. Ela transforma quem somos, né? Então, orar todos os dias. Jesus fala que, olha, orar sempre. Mostrar que deviam orar sempre. O autor, né, relata que Jesus contou a parábola para quem devia orar sempre. E nunca desanimar, né? A oração, ela preserva a nossa fé para a gente não desanimar, né? Então, para concluir, irmãos, vamos arrematar aqui. Para preservar a nossa fé, a gente precisa ser humilde. Vamos lá, humildade. Repitam comigo: humildade, convictos, desapegados e vida de oração. Essas são algumas formas de preservar a nossa fé. E que Cristo encontre fé em nós. Voltemos lá no versículo 8, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que Cristo encontre fé em nós, que possamos usar essas ferramentas da palavra do Senhor que Deus nos deu para preservar a nossa fé até que Ele venha. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Convido o presbítero Alex para fazer a oração final, em nome de Jesus.